Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar um solver para resolver o problema de outro solver. E vou partir de um exemplo muito comum na gestão administrativa financeira. Vou passar para vocês um problema que é comum e nem todos os gestores utilizam essa forma de solução, que é uma forma exata, que vai te dar o menor custo possível. Então vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Antes de começar a acompanhar essa aula, baixe essa planilha que está aqui na descrição do vídeo para você fazer junto comigo. Então aqui eu tenho o problema, um gestor administrativo financeiro quer realizar o máximo de reformas possíveis na instalação da fábrica dentro do orçamento limitado da sua organização. É um problema muito comum entre os gestores. Para isso, ele contata 4 empresas a apresentarem propostas para cada uma das reformas que ele gostaria que fossem executadas. Então aqui eu tenho as reformas, reforma 1, 2 a 7 reformas que ele gostaria, e aqui as empresas. Então a empresa 1 cotou 10 milhões para a reforma 1, 21,1 milhões para a reforma 2 e assim sucessivamente, e aqui as demais empresas. Então eu tenho algumas exigências de edital, que isso aqui eu vou colocar no solver na hora que a gente começar a montar. Então, a primeira coisa que eu tenho que montar é essa matriz aqui de designação, que você já está fera nisso aqui, você viu nos vídeos anteriores, que basta você fazer aqui a soma das linhas, que você vai fazer a soma dessas linhas, depois vai arrastar para as demais. Depois eu vou vir aqui fazer a soma da coluna, como todos os problemas de transporte, como todos os problemas de designação. Então, vou fazer aqui a seleção dessa coluna, da reforma 1, vou arrastar para as demais. Aqui a gente precisa de uma informação suplementar, que é a quantidade de reformas. Então, vou fazer aqui uma soma, pode ser tanto da linha quanto da coluna, é indiferente. Vou pegar aqui a minha coluna, que é o total de reformas. Então aqui, deixa eu até colocar numa outra cor, nós vamos ter aqui o total de reformas que vai ser executadas por essas 4 empresas. Aqui embaixo eu vou colocar a empresa 1 para a reforma 1, então igual, ela cobra 10 milhões vezes aqui essa célula, se vai ser designado ou não esses 10 milhões. Se for designado, o valor vai ser 1, se não for designado, o valor vai ser 0. Dou Enter, agora vou arrastar aqui para as demais reformas, já com essas células selecionadas eu vou colocar a alça de arrasto e arrastar aqui para as demais empresas. O que eu preciso também saber quanto eu vou pagar para cada empreiteiro, para cada empresa. Então vou colocar aqui igual soma, abre parênteses, seleciono aqui os valores, fecha parênteses e Enter. Vou arrastar aqui para as demais empresas e aqui embaixo vai ser o meu total geral que eu vou gastar com essas reformas. Então vou colocar aqui, vou selecionar essas células. Pronto, a matriz já está pronta, a matriz para a designação está pronta. Agora eu vou ter que colocar essas restrições que constam aí no edital. Então vamos entrar aqui em dados, vamos pegar o solver. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é saber quantas reformas no total eu consigo realizar dentro desse orçamento. Então, a minha variável, a função objetiva vai ser essa variável aqui, ó. Não vai ser lá embaixo como você fazia no transporte, como você faz nas outras designações. O primeiro solver que eu tenho que saber é quantas reformas no máximo eu vou conseguir fazer dentro do meu orçamento. Então, essa célula I9 eu vou maximizar.
Depois, vou pegar aqui as minhas células variáveis. Então, as células variáveis continuam sendo as mesmas que a gente tinha antes. Agora, vou adicionar as restrições. Então, aqui, diante das restrições, você sabe que aqui nenhuma empresa pode realizar mais do que 2 reformas. Então, nesse total aqui das empresas, eu posso ter 0, se a empresa não for fazer nenhuma das reformas, se ela não ganhar nenhuma concorrência, pode ter uma ou no máximo 2. Então, esses totais aqui, eles terão que ser menor ou igual a 2, que é o meu limite de reformas por empresa. Vou adicionar. Agora eu vou pegar esses totais aqui. A reforma ela pode ou não ser executada. Se ela for executada é 1, se ela não for é 0. Então aqui eu tenho um limite máximo de 1, então fica menor ou igual a 1. Vou adicionar mais uma restrição. Esse total que eu tenho aqui é o total que eu posso gastar, no meu limite máximo do orçamento. Então, esse total aqui é no máximo 90 milhões. Adicionar. Cada empresa que for designada para fazer as reformas, então essas empresas aqui, o totais das empresas, eu tenho um limite máximo que eu posso pagar de 33 milhões. Então, tem que ser menor ou igual a 33. Então, menor ou igual a 33, máximo que a organização pode gastar é 90, nenhuma empresa pode realizar mais do que 2 reformas, então nós colocamos aqui todas as restrições possíveis. Tornar as variáveis não negativas e o método simple é o método simplex que a gente vai resolver esse problema. Então, eu vou clicar em resolver e vou te mostrar algumas condições que vão ocorrer a partir daí. Então, vou clicar aqui em resolver, ok. Observe que nós temos uns valores aqui com notação científica e tem uns valores aqui que são decimais. No caso da designação, esses valores aqui, eles deveriam ser binários, ou 0 ou 1. Então, nós vamos pegar de novo lá o nosso solver. Nós vamos pegar o nosso solver. Isso aqui a gente coloca só depois da primeira passada. A primeira vez a gente faz, ver se o solver consegue resolver só com os binários internos. Se ele não conseguir, você faz mais essa passada. Então aqui eu vou adicionar mais uma restrição, que esses valores das variáveis de decisão tem que ser valores binários. Então, vou colocar aqui valores binários, ou 0 ou 1. Não pode ter valores decimais. Eu vou dar OK. Eu vou resolver, ele vai me dar um outro problema, que eu vou te mostrar como sair dele. Vou clicar aqui em resolver, dei OK. E observe que ainda continuam esses valores aqui em notação científica e valores decimais. Se eu coloquei em binário, por que não está aparecendo aqui em binário? Eu deixei dessa forma porque normalmente quando você instala o solver aí no seu Excel, ele tem aqui as opções e dentre as opções está ignorar restrições de números inteiros. Então o que você vai fazer aí? Você vai clicar aqui em designorar. Você vai designorar, vai dar OK e mandar resolver novamente. OK, resolvido. Você tem aqui com uns 96, com os 90 milhões de orçamento, você consegue fazer no máximo 6 reformas. 6 reformas é o teto que você consegue fazer de reformas com 90 milhões. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos usar esse valor que eu tenho máximo de reformas para tentar o mínimo custo para a minha organização. Então, eu vou de novo agora em solver, vou em dados, solver, vou agora na segunda parte do problema. A primeira parte era identificar quantas reformas eu consigo fazer com 90 milhões. No máximo 6. Então, 6 é meu limite. Então, vou adicionar aqui uma nova restrição, que essa célula de total tem que ser igual a 6. Tem que ser igual a 6, que é o máximo que eu consigo de reformas. Ok? Agora, o meu objetivo mais não é o total de reformas, e sim aqui
o total que eu vou gastar com essas reformas. Então, minha função objetivo passa a ser agora o total que eu vou gastar com a reforma e vou minimizar esse custo. Eu quero o menor custo possível. Então, vou clicar aqui em resolver. Ok, está aqui. Resolvido o problema, eu tenho aqui a melhor solução possível para a organização. Das 7 reformas eu consigo fazer 6, eu só não consigo fazer a 7ª reforma. Eu vou gastar 83 milhões do meu orçamento, que era de 90, então eu economizei 7 milhões aí para a organização. Nenhum empreiteiro vai receber mais do que 33 milhões e nenhum empreiteiro faz mais do que 2 reformas, então ele ficou aqui no máximo 2, ou seja, tudo aquilo dentro do parâmetro que nós colocamos inicialmente para resolver o problema. Como eu disse a vocês, é um problema bastante comum para os gestores administrativo-financeiro e muitos desconhecem essa forma de solucionar o problema com exatidão e com a melhor solução possível para a organização. Então, era isso. Se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se gostou aí desse vídeo, dê um joinha pra gente e te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!